Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser. Bem, pessoal, vamos dar sequência então, finalizando esse nosso módulo 10, pessoal. Agora, a energia potencial elétrica armazenada, a finalidade de um capacitor, né, pessoal, de um condensador, nada mais é do que armazenar energia elétrica. E essa energia potencial armazenada em um capacitor pode vir a ser calculada da seguinte forma. Tem algumas teorias aqui envolvidas que eu quero passar para vocês, tá, pessoal? Eu quero que vocês imaginem uma bateria e essa bateria possui uma força eletromotriz. Essa bateria possui uma força eletromotriz da bateria, pessoal. Ao conectar um capacitor, pessoal, imagina um capacitor no mundo real como se fosse um desfibrilador. Aqueles aparelhos utilizados para dar descarga elétrica, para voltar a batimento cardíaco, né, pessoal? Esse capacitor, assim como esse desfibrilador, precisa armazenar energia para depois liberá-la. Mas como é feito esse armazenamento? Reparem que o ponto C está acoplado ao polo positivo, pessoal, da minha bateria, que eu chamei de ponto A. Assim como a armadura D, pessoal, está acoplada ao ponto B da bateria, ao polo negativo dessa bateria. Esse desfibrilador, esse capacitor, vai chegar um momento em que o potencial nesse ponto C vai ser o mesmo potencial, vai armazenar energia nessa armadura, de tal modo que o potencial, gente, em C se iguale ao potencial do polo A. Da mesma maneira, o potencial dessa armadura aqui negativa vai ser o mesmo potencial do polo B da bateria. Isso acontece num intervalo de tempo, pessoal. E esse intervalo de tempo é chamado de transitente ou também de transitório. Gasta-se um tempo para que esses polos fiquem com o mesmo potencial. Então a gente coloca aqui o intervalo de tempo chamado transitório. Então isso aqui leva um intervalo de tempo para que aconteça, né? De tempo chamado de transitório. Ou ainda, por alguns autores, transitente. Transitório ou transitente, pessoal, é o tempo que o capacitor leva para ficar carregado. Atingido esse tempo, adota-se o que nós chamamos de regime estacionário. Não há mais passagem de corrente elétrica pelo circuito, pessoal. Não há movimentação de cargas após atingir o regime estacionário, onde o potencial do ponto C é igual ao do ponto A, do ponto D igual ao ponto B. O regime estacionário. E atingido essa situação, não há mais passagem de corrente, ou seja, o capacitor já está com a sua capacitância máxima, a partir do momento que se atinge o regime estacionário. Mas como medir essa energia, gente, essa energia que um capacitor pode armazenar? Não a capacitância, e sim a sua energia. No caso da energia, pessoal,
que vai aumentando gradativamente conforme a quantidade de carga e a diferença de potencial. Cuidado, hein, gente? Capacitância é o inverso dessas extremidades, hein? Capacitância, a diferença de potencial vai aqui e a quantidade de carga vai aqui, tá? Energia é dado por essa expressão, onde o trabalho realizado pelo capacitor é igual à energia potencial elétrica. Mas espera aí, trabalho aqui é carga por diferença de potencial. Não vai mudando a carga? Não vai se alterando a carga, pessoal? Vai acontecendo uma variação de carga vezes uma variação de potencial, de diferença de potencial. E então eu não posso aplicar a fórmula de trabalho. Só tem um jeito de descobrir a equação, então, de trabalho dentro de um capacitor. Esse trabalho é numericamente igual, pessoal, à energia potencial elétrica por ele armazenada, que nós vamos descobrir através de quem, pessoal? Da área disso daqui, ó. A área desse gráfico. A área do gráfico, pessoal. E essa figura geométrica é qual figura geométrica? Não é um triângulo? Então nós temos que a energia potencial elétrica armazenada por um capacitor, pessoal, é numericamente igual à área do gráfico. E a área do gráfico é base, é a carga, vezes a altura, dividido por 2. Esta é a equação fundamental de energia potencial elétrica. Mas como o gráfico é muito parecido com capacitância, e capacitância se relaciona com quantidade de carga e diferença de potencial, lembra, gente? Capacitância é a quantidade de carga por diferença de potencial. No lugar do Q, a gente pode substituir por quê, pessoal? Se eu isolar o Q nessa fórmula, a quantidade de carga, ficamos com C vezes U. Então, no lugar desse Q, C vezes U que já está na fórmula, dividido por 2. Mais uma expressão que pode fornecer energia potencial elétrica. Marcos, mas isso na equação de capacitância, ao invés de isolar o Q, nós isolarmos o U. Ou ficaremos com quantidade de carga dividido pela capacitância. Substitui aqui na equação fundamental, pessoal. Vai ficar como? Q da própria fórmula vezes o Q é Q quadrado. Dividido por 2 vezes o C aqui de baixo. Essa, então, são as 3 equações que fornecem energia potencial elétrica armazenada em um capacitor. Pessoal, seja ele plano, seja ele esférico, estas 3 equações fornecem energia, lógico, unidade medida em joule, né, gente? Energia sempre mensurada em joules, pode ser, então, estudada em qualquer um dos capacitores. E o pior aqui é pensar agora, gente. Existem formas de nós associarmos capacitores. Assim como nós fizemos em resistores, assim como nós fizemos em geradores, assim como nós fizemos em receptores. Existem 2 formas de associar os capacitores, em série e em paralelo. Mas o que vai importar nessa associação para capacitores? As 3 grandezas que nós estamos trabalhando desde o começo dessa aula. Capacitância equivalente, quantidade de carga equivalente da associação e a diferença de potencial equivalente da associação. Então são essas 3 grandezas que nós temos que nos preocupar na hora que formos estudar a associação. Vamos colocar aqui agora e vamos ver como que fica essas grandezas aí para cada uma das associações. Associação de capacitores, então, pessoal.
associação de capacitores. A primeira associação vamos colocar em série, pessoal. E olha como vai funcionar. Temos o capacitor 1, o capacitor 2 e um capacitor 3, tá, pessoal? E aqui os seus extremos, que eu vou chamar de ponto A e ponto B. Cada capacitor com a sua respectiva capacitância, de tal modo que, como eu havia dito para vocês, as três grandezas que interessam, pessoal, dentro de capacitor: capacitância, quantidade de carga e diferença de potencial. Como descobrir a capacitância equivalente numa associação em série? A capacitância equivalente, pessoal, na associação em série é uma soma inversa, assim como era em resistores associados em paralelo. Nós não achávamos a resistência equivalente com uma soma inversa, pessoal? Mais 1 sobre o C2, mais 1 sobre o C3, mais quantos capacitores estiverem associados em série, gente. É assim que nós vamos encontrar. Marcos, se tenha dois capacitores de capacitâncias, pessoal, C1 e C2, posso usar o produto pela soma? Pode também. Para dois capacitores exclusivamente, você pode usar o produto pela soma. E se for, Marcos, N capacitores de capacitâncias iguais, eu posso usar aquilo, capacitância dividido pelo número? Pode também, pessoal, para N capacitores de capacitâncias iguais. Primeira das grandezas, então, pessoal, já está definida. A segunda que eu tenho que preocupar é a quantidade de carga. Cada um dos capacitores, pessoal, armazena a mesma quantidade de carga. A quantidade de carga, então, pessoal, que está entre o ponto A e o ponto B, a quantidade de carga do sistema é a quantidade de carga que possui no capacitor 1. É a mesma quantidade de carga que cabe no capacitor 2 e é a mesma quantidade de carga que está contida no capacitor 3. Todos os capacitores, quando associados, pessoal, em série, possuem a mesma quantidade de carga. Então, a quantidade de carga que tem um é a mesma quantidade de carga que tem em todos os capacitores. Coloquei Q minúsculo aqui, lá Q maiúsculo, tá, gente? É a quantidade de carga, tá? Eu que me empolguei em colocar Q minúsculo. E a diferença de potencial? Opa! A diferença de potencial total, ou seja, entre os pontos A e B, é a soma da diferença de potencial, pessoal, que nós temos no capacitor 1, mais a diferença de potencial no capacitor 2, mais a diferença de potencial no capacitor 3, mais a diferença de potencial que tiver em N capacitores. Aqui já é igual era a associação em série lá em resistor, né, gente? Você viu como deu uma misturada aqui no negócio? Muita atenção nesses casos, tá, gente? São essas três grandezas, então, que nós temos que nos preocupar em capacitores, em associação de capacitores. E é lógico, além da associação, vocês viram que aqui, pessoal, é a forma de menos armazenamento. Quando você associa em série, você armazena menos possível da energia. Mas e como eu faço para armazenar mais energia com um número N de capacitores? Associando eles em paralelo. Vamos colocar aqui a associação em paralelo agora.
É tudo ao contrário da associação em série, né, gente? Na associação em paralelo, temos os dois pontos, o ponto A e o ponto B. Ponto A e o ponto B, cada um dos seus capacitores com uma determinada capacitância, de tal maneira que a capacitância equivalente do meu circuito é uma soma agora, pessoal. Então, se aumenta a capacitância, lógico, aumenta a quantidade de carga elétrica armazenada no meu sistema. Aqui a capacitância equivalente é uma soma de todas as capacitâncias, pessoal. Mas se tiver 4 capacitores, soma a capacitância deles. Se tiver 5, soma mais SM. E a quantidade de carga, Marcos? Agora a quantidade de carga total, pessoal. A total entre os pontos A e B é a soma delas. É a quantidade de carga que o capacitor 1 armazena, mais a quantidade de carga que o capacitor 2, mais a quantidade de carga do capacitor 3. Estão vendo, gente? Quanto mais capacitores associados em paralelos, mais carga se armazena no meu circuito. Mais um QN. E agora, a diferença de potencial é igual em todos os capacitores, pessoal. A diferença de potencial total entre os pontos A e B é a diferença de potencial no capacitor 1, que é a mesma diferença de potencial no capacitor 2, no capacitor 3, igual em todos os capacitores associados em paralelo. Bem, pessoal, e aqui nós fechamos o assunto de capacitor e agora a gente vai para alguns exercícios aí, tá? Da apostila de vocês, vamos resolver alguns exercícios aí. Deixa eu ver de qual página, pessoal. Vamos começar pelos exercícios da página 24, gente. O exercício 1 da página 24. Nananã. E pessoal, desses exercícios para a sala, eu gostaria que vocês tentassem resolver todos, tá? Da nossa apostila. Depois, precisando de mais, pessoal, vocês podem mandar para mim, que assim que eu tenho um tempo eu vou respondendo para vocês, tá? Resolução de exercícios, então. Resolução, página 24. Lembra que conforme vai aumentando, pessoal, a quantidade de carga vai aumentando a diferença de potencial. São grandezas cuja capacitância é diretamente proporcional à quantidade de carga. Opa, é por tempo aqui, né? Ele deu 2 gráficos. E a diferença de potencial inversamente proporcional à capacitância. Tempo em segundos, tempo em segundos. E o segundo gráfico é carga em micro. Colocou o Q minúsculo aqui, né? Microcoulomb, tempo em segundos. E aqui a nossa diferença de potencial. Gente, repara desse gráfico. Conforme vai aumentando,
essa razão, essa divisão entre a carga e a diferença de potencial, a capacitância vai aumentando. Então, desse gráfico, só vou pegar esse pedacinho aqui, gente, que é comum, o tempo para os dois, ó. Qual o tempo que é? Esse pedacinho, 2 segundos. E aqui, qual é o valor numérico? 20 volts. Mesmo raciocínio, só vai precisar desse pedaço. Por quê, Marcos? O tempo é o mesmo. E aqui, qual que é o valor numérico? 340. E ele fala sobre o desfibrilador. Gente, eu vou direto aqui na resposta, tá? Na pergunta dele, melhor dizendo. Qual é a capacitância em microfarad desse capacitor? Gente, a capacitância, lógico, é a razão entre a quantidade de carga pela diferença de potencial. Você vai aumentando a quantidade de carga, a diferença de potencial também vai aumentando. São diretamente proporcionais, carga e diferença de potencial. Sendo assim, eu vou pegar qual, pessoal? A quantidade de carga, 340, micro, né, pessoal? É o tal do 10 a menos 6, dividido pela diferença de potencial no mesmo tempo, que é 20. Ó, dá mais trabalho fazer o gráfico no quadro do que resolver, pessoal. Ficamos, então, com 17 microfarad, pessoal. Tá aí o exercício 1. Vamos para outro exercício de conta ali, pessoal. Deixa eu escolher um providente aí para dar tempo para vocês não enjoar da minha cara e não escrever o meu nome no Death Note, né? Gente, eu gostaria de fazer com vocês o exercício 3, que envolve gerador e capacitor, tá? O exercício 3, esse aqui é o nosso exercício 1 e agora o nosso exercício 3. Acrescentamos então aos nossos circuitos, onde possui um gerador com resistência interna, que a gente já estudou, a um outro resistor de resistência R, e aqui agora aparece o nosso capacitor na brincadeira. A resistência Rzinho aqui, pessoal, vale 2 ohms. A minha resistência R aqui, pessoal, vale 8 ohms. A quantidade de carga que ele forneceu é de 40 microcoulomb. E a nossa força eletromotriz, né, pessoal? Que tem um valor de 0,01 quilo. Então isso aqui é a mesma coisa que 100 volts. Quilo é 1000, mas é 0,1, tá, gente? E o exercício diz assim: o circuito esquemático representado na figura a seguir mostra uma bateria de força eletromotriz e resistência interna. As extremidades de um resistor que está ligado em paralelo a um capacitor de capacitância C, completamente carregado, pessoal. Sabe-se que a carga armazenada no capacitor é de 40 microcoulomb. O valor da capacitância em microcoulomb. Espera aí. A fórmula de capacitância é essa daqui. Então, eu sei que para terminar o exercício, eu vou precisar da quantidade de carga. O exercício já deu. E a diferença de potencial nesse capacitor, que não é igual à força eletromotriz do meu gerador, né, gente? Para descobrir aquele U ali, ó, lembra da ideia? U em gerador é igual à força eletromotriz menos R vezes... Ixi, vou ter que achar o I primeiro. Achando o I, eu acho o U, jogo na equação e termino o meu exercício. Venho aqui então, como achar o I, pessoal? Lei de Poulier, o I
é igual à força eletromotriz vezes a resistência equivalente do meu circuito. Repara que esse resistor 2 ohms está associado, pessoal, em série com o meu resistor R. Logo, a força eletromotriz é 100 e a resistência equivalente é a soma das duas resistências, que vai dar 10. Sendo assim, a minha corrente elétrica, o I, deixa eu colocar aqui embaixo, equivale a 10 amperes. Agora eu acho o U, a diferença de potencial. U é igual ao epsilon 100 menos a resistência interna, que é 2, o I que nós acabamos de encontrar. Logo, U, pessoal, 100 menos 20, a diferença de potencial, 80 volts. Agora, termino o exercício. Capacitância é o 40 micro 10 a menos 6 dividido por 80, pessoal. A nossa capacitância é 0,5 10 a menos 6, é o microfarad. Pessoal, assim nós encerramos a nossa parte de eletrodinâmica, gente. Eu gostaria que vocês fizessem, pessoal, do fundo do coração, os exercícios de sala, pelo menos do 1 ao 9, gente. Qualquer dúvida, vá mandando, vamos resolvendo junto, tá? Porque semana que vem nós começamos com magnetismo e aí encerramos o nosso conteúdo programado para o PAS terceira etapa. Gente, ótima semana, fica com Deus, tá? Se cuidem. Aquele abraço. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser.